Olá, boa noite. Que a graça de nosso Senhor Jesus reine em nós. Quero convidá-los a participarem conosco a partir desse momento de um culto ao nosso Deus. Vamos reservar esses próximos minutos, descansar nosso coração na presença de Deus e vamos fazer desse momento um momento de exaltação, de louvor, de reflexão na palavra do nosso Deus, buscando assim agradar o Senhor e cumprir com aquilo que o nosso coração tem como responsabilidade de culto diante do Senhor. Por isso eu quero convidá-los para nós orarmos juntos. Feche os teus olhos e vamos orar. Santíssimo, bondoso Deus, louvado seja o teu nome hoje e sempre. Somos imensamente gratos pela oportunidade de, neste momento, nos juntarmos com esse propósito de exaltar, louvar, engrandecer o teu nome, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação, é o nosso Deus Criador, e no Senhor nós esperamos. Agradecidos estamos e te louvamos, pedindo a tua bênção e o perdão para os pecados, no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Nós vamos iniciar louvando com um cântico, exaltando o Deus da nossa salvação. Se você puder, acompanhe conosco e louve o Senhor. Convido a Mariana Esther para que esteja nesse momento de adoração, louvando a Deus. Vamos louvar o nosso Deus agora com essa canção que diz assim: seja engrandecido, Deus da minha vida, tu és o Rei, tu és o Deus da minha salvação. Um dia Jesus se entregou lá naquela cruz pelas nossas vidas para nos salvar, nos livrar de todo o pecado, da condenação da morte. Hoje nós podemos cantar e engrandecer o nome dele por isso. Seja engrandecido, Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão.
todos és Senhor. Amém. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 46 e 47, se você quiser abrir sua Bíblia e me acompanhar na leitura desses dois versículos. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, 46 e 47. E lhes disse, assim disse Jesus, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados de todas as nações, começando de Jerusalém. A palavra de Deus nos faz essa afirmação sobre a ressurreição de Jesus, que ele haveria sim de padecer e ressuscitar, assim como ele fez, ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. Mas ele venceu ali na cruz, ressuscitou com uma finalidade, para que pregássemos o arrependimento dos pecados. Então todos, homens e mulheres na face da terra, podem buscar o perdão para os seus pecados em Cristo Jesus. Ele é o único, nosso Senhor Jesus é o único que pode perdoar pecados. Não encontramos nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, em nenhum lugar, outra pessoa que tenha esta condição de perdoar pecados, mas somente Jesus, sendo Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, e sendo Ele que deu a vida por nós, Ele pode perdoar nossos pecados. Então, nós vamos orar confiantes nisso, que o Senhor perdoe os nossos pecados, nossas faltas. Feche os teus olhos e oremos nesse instante, crendo em Jesus nosso Senhor, aquele que pode perdoar pecados. Vamos orar? Santíssimo Deus, nós temos consciência que somos pecadores, errantes, e muitas vezes nós ofendemos o Senhor com as nossas ações, que são impróprias, que não vão de encontro com a vontade do Senhor, mas desagradam o Senhor, desagradam os mandamentos do Senhor. Por isso, Senhor, nesse instante, ao confessar que somos pecadores, também pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. A tua palavra nos garante que Jesus ali morreu na cruz e ressuscitou e pode perdoar os nossos pecados. Assim, confiantes no poder de Jesus, nosso Senhor, confessamos e pedimos perdão para os nossos pecados. Amém. Vamos também fazer a leitura na palavra do nosso Deus, lá na primeira carta de Pedro. Convido você a abrir a tua Bíblia comigo, na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1. Está lá no finalzinho da sua Bíblia, bem próximo lá de Apocalipse, temos as cartas de Pedro e de João. Portanto, a primeira carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 17. 1 Pedro 2, do 11 ao 17. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquele
que falam contra vós, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. A palavra de Deus é desafiadora aos cristãos, para nós termos uma vida exemplar. A nossa vida não pode ser moldada, a nossa vida não pode ser copiada de exemplos meramente humanos. A nossa vida tem que ser moldada, ela tem que ser copiada da vida de Cristo. A Bíblia nos ensina que Jesus veio a esse mundo e ele veio servir, foi servo, e ele viveu assim uma vida exemplar no meio dos homens. Somos desafiados assim. E eu quero observar nessa noite com você o versículo 11 do texto lido, de primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Eu quero, no culto de hoje, que você observe que nós somos peregrinos e forasteiros. Peregrinos porque estamos de passagem, não estamos num lugar no qual nós vamos fincar a nossa vida e a nossa eternidade. Forasteiros porque não habitamos em pátria que seja nossa ainda, estamos a caminho da nossa pátria. A palavra de Deus, então, é categórica em fazer essa afirmação aos cristãos. Somos peregrinos e forasteiros. E o nosso procedimento deve ser exemplar por onde passamos. Que assim o Senhor nos abençoe a sermos pessoas assim neste mundo. Vamos louvar esse Senhor que nos chamou, esse Senhor que fez de nós o seu povo. Mais uma vez convido Mariana e Esther para que estejam aqui e nos conduzam nesse momento de louvor ao Senhor. Vamos agora louvar o nosso Deus com essas canções e respirar e focar para que nós possamos entregar nosso louvor sincero a Ele e que esse louvor possa chegar ao nosso Deus como aroma suave e agradável a Ele. Amém? Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te adorar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme
cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. Amém. Minha expectativa e minha confiança estão somente em tua presença. O meu maior anseio é minha ambição, é o tesouro que és para mim. Que és para mim.
canção pela noite e pelo dia. Jesus, minha esperança eterna. Jesus, meu primeiro e último amor, minha canção pela noite e pelo dia. Jesus, minha esperança eterna. Jesus, sou um sacrifício vivo, um filho encontrado, banhado em perdão, eu não retenho nada. Meu primeiro e último amor, minha canção pela noite, pelo dia. Jesus, minha esperança eterna. Jesus, meu primeiro e último amor, minha canção pela noite, pelo dia. Jesus, minha esperança eterna. Jesus. Obrigada, Jesus, porque nós podemos ter a nossa esperança eterna em Ti. Obrigada porque nós temos, ó Deus, a visão do Teu reino, ó Pai, porque nós podemos dizer Maranata todos os dias, nós podemos esperar por Ti todos os dias, ó Deus, porque o Senhor é um Deus de promessas. Se o Senhor prometeu, nós sabemos que o Senhor um dia voltará, Deus. Mas por enquanto aqui nós Te louvamos, aqui nós honramos o Teu nome e nós Te rendemos todas as graças e todo o louvor, Jesus, porque só Tu és digno de toda adoração. Só o Senhor é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor, ó Pai. E nós queremos ser, ó Pai, um sacrifício vivo, assim como diz essa canção, que nós somos um sacrifício vivo, filhos encontrados. E nós Te agradecemos por isso, nós Te louvamos por isso. Abre os nossos corações, ó Deus, para a palavra e vem trabalhar no nosso ser, no nosso interior, para que nós possamos nos parecer contigo a cada dia mais. É no nome santo de Jesus que eu Te oro e eu Te agradeço. Amém. Muito bem, quero convidá-los para fazermos uma leitura nas Sagradas Escrituras. E mediante essa leitura vamos refletir, buscando o alimento para a nossa alma. Eu quero fazer a leitura em 2 textos. Primeiramente, nós vamos abrir nossas Bíblias lá no início das Sagradas Escrituras, no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12, os 3 primeiros versículos. Se você tem sua Bíblia aí no celular ou está com uma edição nas suas mãos, vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Depois nós leremos também em Hebreus capítulo 11. Mas agora faremos a leitura em Gênesis 12, 1 e 2 e 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela,
da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só quero observar que o versículo 4 inicia dizendo: partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Lá em Hebreus, capítulo 11, Hebreus 11, versículos 8 e 9. Dois versículos em Hebreus 11, 8 e 9. Hebreus 11, 8 e 9. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Muito bem. O desafio da palavra de Deus para nós nessa noite é mostrar que nós somos peregrinos e forasteiros sobre esta terra. Esta é a nossa identidade como cristãos desse mundo, peregrinos e forasteiros. É triste quando nós esquecemos da nossa missão ou perdemos a nossa identidade e ficamos errantes por este mundo. É triste quando nós contemplamos nos dias de hoje que muitos cristãos, muitas igrejas cristãs também, muitas comunidades têm sido edificadas em fundamentos humanos, em doutrinas baseadas unicamente nas propostas humanas, quando também encontramos falsas doutrinas em nosso meio, falsas doutrinas baseadas em filosofias centradas no homem, que são meramente ideias que cultuam e exaltam o homem. Encontramos também muitos religiosos presos aos seus rituais, uma religiosidade fria, mecânica, sem comunhão e contato com o Senhor. Muitos que são religiosos apegados às regras e não se desvencilham dessas regras. Muitos dos quais também nós vemos que são apegados aos seus dogmas religiosos, às suas tradições. Por isso não abrem margem nenhuma para uma mudança de vida, para uma renovação. Mas tais pessoas gostam de ser identificadas como cristãs, como tementes a Deus, seguidoras da vontade do nosso Deus. É o perigo também quando nós vemos muitos que auto se denominam cristãos, mas não tem nenhum compromisso sequer com Jesus Cristo, o Senhor da igreja. E essas pessoas, muitas delas, querem viver uma vida segundo a sua concepção pessoal, suas ideias, e essas ideias, muitas delas, estão totalmente desassociadas da palavra de Deus, estão distantes da palavra de Deus. Por isso que nós encontramos muitos dos nossos dias que se deparam diante de uma situação que ficam confusos. É comum você encontrar pessoas nos nossos dias, pessoas que se julgam religiosas, que estão confusas, e se você perguntar, elas param por um momento e pensam: o que estão fazendo? O que estão fazendo nesse mundo? Para onde estão indo? Por isso, o grande índice de pessoas insatisfeitas, o grande índice de pessoas amarguradas, o grande índice de pessoas frustradas, as pessoas que não se encontram nem como pessoas desse mundo, nem como cristãs desse mundo. Porque
perderam o rumo e não sabem o que estão fazendo nem para onde vão. A palavra de Deus que lemos nesse instante, ela serve de um norte para nós, serve para nós para nos orientar. E nós vemos quando Deus chamou lá no passado Abraão, Deus vocacionou esse homem, Deus capacitou esse homem. Ao olhar para a palavra de Deus, eu quero desafiá-los nesses dias para nós pensarmos nesse tema de peregrinos e forasteiros sobre a terra. Nós temos sido desafiados, nós vemos as ideias ao nosso redor, nos desafiando a nos estabelecermos nesse mundo, a reinarmos nesse mundo, a sermos cidadãos participantes desse mundo, mas parece que não é essa a proposta da Bíblia para nós. A Bíblia nos diz que nós somos peregrinos, somos forasteiros. Há pouco, vemos lá na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, mais especificamente o versículo 11, onde a palavra de Deus nos afirma que nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Estamos de passagem, estamos pisando em pátrias que não são nossas pátrias definitivas. Portanto, como desafio nessa noite de peregrinos e forasteiros, nós vemos que temos uma convocação do Deus eterno para nós. O Senhor convoca pessoas, essa convocação é um chamado que Ele faz a cada um de nós. E essa convocação, ela é condicionada, não é uma convocação aberta, uma convocação descompromissada. Mas quando Deus convoca pessoas, Deus estabelece condições. E por isso, quando olhamos para as Sagradas Escrituras, nos deparamos lá no início, lá em Gênesis, quando o Senhor Deus chamou Abrão. Deus foi ali no crescente fértil, há 4.000 anos atrás, ali na Mesopotâmia, ali em Ur dos Caldeus, um povo que não tinha compromisso nenhum com Deus. Os caldeus eram pagãos, tinham seus deuses, adoravam o sol, tinham um tipo de religião que não era uma religião monoteísta, que não buscavam o Deus Criador. Mas assim mesmo, o Deus Todo-Poderoso, Ele olha para aquele povo pagão e olha mais bem especificamente para um indivíduo chamado Abraão. E assim diz-nos aqui em Gênesis 12, a partir do versículo 1, que Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Assim nós vemos Deus convocando Abraão a sair daquela situação. Deus convocando Abraão para que Abraão viesse a andar, a viver e caminhar toda a sua existência com ele. Essa convocação que Deus faz a Abraão não é só uma convocação aqui dentro do tempo, para Abraão viver os seus dias na terra aqui com ele. Essa convocação é para uma caminhada por toda a eternidade, começando aqui e por toda a eternidade. Por isso, nós vemos algumas condições que estão presentes na convocação de peregrinos e forasteiros. Primeiro, nós devemos sair de onde nós estamos. Disse Deus a Abraão: sai da tua terra. É certo que Abraão, até aqueles dias, tinha a sua segurança em uma terra, em um lugar onde tudo que plantava se produzia, terra fértil, terra que sustentava aquele povo, terra disputada por povos antigos. Ali habitava Abraão, com toda a segurança entre os familiares, pensando também que na antiguidade a segurança do indivíduo estava no clã, ali no grupo familiar. A sua segurança estava em permanecer no meio do povo, do seu povo. E Deus faz essa proposta, essa convocação que Deus faz ao seu povo, peregrino, forasteiro, é que saia da sua zona de conforto, saia do seu lugar onde você se sente seguro. Porque agora a segurança de Abraão não estaria mais numa terra que possa produzir bons alimentos em abundância.
A sua segurança não estaria mais em riquezas e em bens deste mundo, mas a sua segurança agora deveria estar no Deus da providência, um Deus que cuida de nós. Essa convocação, ela tem essas condições. Outra condição é que o Senhor fala: eu vou te enviar para um lugar e que eu te mostrarei. Não é Abraão com sua competência, não é Abraão com suas capacidades, com sua inteligência que vai fazer as opções, que vai fazer as escolhas, mas agora é Deus quem vai fazer isso por Abraão. É Deus dizendo: eu te mostrarei, Abraão. Eu abrirei os teus olhos, eu vou te mostrar. Deus chamou aquele homem para ser um peregrino, um forasteiro sobre a terra, e deu essas condições. Outra condição que o Senhor diz aqui no versículo 2, o Senhor dizendo: de ti farei uma grande nação. Outra condição é diz o Senhor, eu farei isso em tua vida. Não é você que vai realizar por tuas forças, mas eu farei. É Deus agora agindo e fazendo as coisas acontecerem na vida desse homem. Esse homem que até então morara numa terra muito próspera, talvez na sua formação, na sua cultura, ele aprendeu como trabalhar a terra, como manejar seus rebanhos, como administrar suas finanças. Mas a partir de então Deus está dizendo: eu farei. Essa convocação do Senhor também tem uma condição, e uma condição bela, diz aqui no versículo 2, eu te abençoarei. A bênção vem do Senhor, é o Senhor se comprometendo em abençoar. Quando Deus convoca homens e mulheres, o Senhor coloca essa condição: eu convoco, diz o Senhor, eu chamo, eu capacito e eu abençoo. Portanto, Abraão, atendendo esse chamado, tinha essa convicção que o Senhor Deus é aquele que se compromete em abençoar o convocado. O Senhor, ao convocar Abraão, ele deixa isso muito claro. Ele fala também: abençoarei os que te abençoarem. Ou seja, aqueles que estiverem ao teu redor, que te abençoarem, pode deixar comigo que eu vou abençoar esses também. A bênção que derramarei sobre a sua vida, eu estenderei sobre os que estiverem ao teu lado. Fique tranquilo, não é você que vai abençoar, não é você que vai agir e fazer. Deus se compromete diante da convocação de um peregrino, de um forasteiro para este mundo. Deus diz assim: fique tranquilo, que eu estarei te abençoando e abençoando aqueles que estão ao teu redor. O Senhor também garante nesta bênção, dizendo que abençoaria todas as famílias da terra. Abraão poderia viver tranquilo, poderia prosseguir sua vida tranquilamente, sem essa preocupação de ser ele aquele que se esforçaria, que se sacrificaria pelo mundo. E o Senhor diz: não, fique tranquilo, porque eu, o Senhor, vou abençoar todas as nações da terra. Por isso, quando Deus nos chama, quando Deus nos convoca, nós devemos descansar no Senhor, porque nele repousa toda a garantia de sermos bem-sucedidos, nele repousa toda a certeza que o plano da nossa salvação será executado com êxito e não teremos fracasso nenhum, porque a garantia vem do Senhor. Por outro lado também, nós vemos que esta convocação do Senhor exige também uma obediência. E a obediência a Deus não é uma obediência louca, não é uma obediência insana, mas é uma obediência também condicionada. Quando olhamos para o texto lido lá em Hebreus, capítulo 11, quero que você volte os seus olhos para esse texto também. Hebreus 11, versículos 8, 9 e 10. Nós vemos ali que a obediência ao Senhor, a sua santa convocação, tem que ser uma obediência também que acompanha algumas condições. Não é uma obediência segundo a nossa vontade, o nosso querer e de qualquer jeito. Nós vemos aqui que Abraão obedece sem exigências.
Quando Deus nos convoca, a obediência nossa, da nossa parte humana, nós temos que obedecer sem exigências. O texto que lemos lá em Hebreus, aliás, em Gênesis 12, versículos 1, 2 e 3, e enfatizei que no início do versículo 4 ali, Abraão prontamente ele obedece a Deus. E não vemos nenhuma exigência, nenhuma contrapartida da parte de Abraão. Peregrinos e forasteiros sobre a terra, eles caminham diante de uma santa convocação, eles estão em trânsito, eles estão em viagem, eles estão em passagem por essa terra e fazem essa viagem sem exigir nada do seu Senhor. Por que nós não devemos exigir nada do Senhor? Porque Ele já prometeu tudo para nós. Prometeu nos abençoar em todas as áreas, prometeu nos abençoar em tudo que necessitarmos. Por isso, não compete a nós fazermos mais nenhuma exigência. Quando tratamos com os homens, quando fazemos um acerto, quando fazemos um contrato com os homens, é lógico que nós vamos colocar ali regras, nós vamos colocar condições nesse contrato. E geralmente o contrato ele pesa para os dois lados, os compromissos. Mas no nosso contrato, o nosso acerto com Deus, tudo pesa sobre a pessoa do Senhor nosso Deus. Ele que garante para nós que aquele contrato ele será eficaz. Por isso, aqui nós vemos que diante dessa santa convocação, nós vemos uma obediência repousada em condições. E uma condição que está muito claro aqui, que não há exigência nenhuma. Não há exigência de garantia, não há exigência de seguro de vida, não há exigência de sucesso, porque não podemos fazer essas exigências, porque o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, o Deus do ouro, da prata, o Deus Todo-Poderoso, é Ele que já fez a garantia para nós. O versículo 8 lá de Hebreus 11 diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Não fez exigência perguntando endereço, quando chegaria, como seria, mas simplesmente obedece ao Senhor. Nós vemos que a obediência tem, sim, suas condições. Além de não exigir nada, nós vemos aqui que essa obediência ela é condicionada pela fé. Uma condição que está muito clara, foi pela fé que Abraão peregrinou. Pela fé ele foi chamado. A fé, aqui no capítulo 11, o versículo 1 de Hebreus diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois foi assim que Abraão partiu. Abraão partiu com fé, com certeza de coisas que ele esperava. Pois Deus prometeu, e então Abraão passou a esperar em Deus. A fé é a convicção de fatos que não se veem. Deus prometeu que aqueles fatos que eles aconteceriam. E Abraão parte então nessa convicção desses fatos que ainda ele não tinha visto. Ele não tinha contemplado com os seus olhos carnais. Mas os olhos da fé levavam Abraão a olhar para as promessas do Senhor. A obediência então está condicionada a esse chamado. Nós vemos aqui, pela não ter exigências, está condicionado pela fé. E também nós vemos que, fechando a nossa meditação, a obediência está condicionada a peregrinar. O peregrino é aquele que anda. O peregrino ele está de passagem. O peregrino não se estabelece em um lugar. O peregrino ele não pode ficar parado em moradias fixas. O peregrino ele está sempre a caminho. E essa obediência ao chamado do Senhor está condicionada a essa vida peregrina.
está faltando isso para os nossos cristãos. Como disse no início da nossa reflexão nesta noite, parece que muitos dos nossos cristãos, muitos do nosso meio, perderam essa visão da nossa convocação. Muitos estão querendo se estabelecerem neste mundo. Muitos estão pensando numa igreja como uma instituição terrena, como aquilo que permanece, aquilo que se estabelece nesse mundo. Nós vemos que quando o Senhor convocou Abraão, o Senhor colocou essas condições de crer, de esperar, mas finaliza aqui dizendo que ele deveria peregrinar, e assim ele passou a peregrinar, vivendo seus dias, cada dia, um dia na expectativa da vontade do Senhor. A palavra de Deus diz que ele habitou em tendas, ele não edificou, ele não cavou sequer 1 metro de profundidade para estabelecer um alicerce na terra. Ele fazia sua tenda, porque cada dia ele estava em um lugar. Caminhando nessa terra, a palavra de Deus diz que ele caminhou como aquele que procura uma pátria. E aquele viveu à procura da sua pátria, e a sua pátria não foi encontrada nessa terra. A sua pátria, ela não estava e não está estabelecida nessa terra. Por isso, peregrinos, forasteiros, que o Senhor chama para viverem assim, esperarem, para crerem e se firmarem nas promessas do Senhor. Se vier prosperidade, que seja a bênção do Senhor. Se o Senhor cercar por todos os lados de bênçãos aqueles que estão ao nosso redor, é promessa dele, é cuidado dele. Mas o peregrino não pode se deter neste mundo. Ele não pode querer criar raízes nesse mundo. Por isso, irmãos, na noite de hoje, nesse desafio dos dias atuais, nós temos que voltar às Sagradas Escrituras, e a Bíblia nos faz essa preciosa afirmação: nós somos peregrinos, forasteiros neste mundo, nesta terra. A insatisfação na vida de muitos crentes é inegável. Nós encontramos muitos crentes vivendo dias assim de insatisfação. Será que não são as preocupações dos dias atuais? Será que não é o nosso estabelecimento nessa terra que causa as nossas insatisfações? Será que não é porque paramos de caminhar, de andar como peregrinos confiando no Senhor e temos buscado segurança nessa terra? Com certeza, quando fazemos isso, quando nós nos preocupamos muito com o nosso endereço aqui da terra, o nosso coração fica insatisfeito, porque aqui não é nossa pátria, aqui nós estamos de passagem. Quando Deus chama, não podemos nos deter. Quando temos a convicção do chamado do Senhor para a nossa vida, não podemos nos deter diante dos projetos humanos, não podemos nos deter diante dos desafios humanos. Estamos de passagem por aqui. Muitas pessoas estão presas aos seus projetos, se detêm diante das lutas desse mundo e esquecem que estão seguindo a Jesus. Nós podemos muitas vezes querer controlar as coisas neste mundo e estarmos assim com o nosso coração tão apertado. O desafio da palavra de Deus nessa noite é que devemos deixar o Senhor Deus conduzir tudo, conduzir nossa história. Abraão viveu assim. É chamado de o pai da fé, porque viveu os seus dias deixando todo o controle nas mãos do Senhor, crendo que o Senhor tinha uma pátria, um lugar seguro. E sabemos que hoje Abraão já habita nesse lugar seguro, que é os céus, lugar reservado para
todos aqueles que atendem esse chamado condicional que o Senhor condicionou para nós seguirmos. Por isso esse é o desafio para nós na noite de hoje, na semana que estamos começando, que possamos viver assim, viver o desafio para amanhã, segunda e os demais dias, deixando tudo no controle do nosso Deus. Vamos descansar nosso coração, nos desapegarmos dos nossos problemas terrenos, sabendo que eles são passageiros também, porque nós estamos aqui de passagem. A palavra de Deus faz essa afirmação para nós. Somos peregrinos neste mundo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite nesses dias a vivermos assim, para servi-lo, para andarmos com Jesus. Você observa que Jesus, quando chamou os seus discípulos, ele não ficou parado, residindo em um lugar. Ele caminhou aquele tempo todo com os discípulos para treiná-los, para que eles tivessem isso muito claro em seus corações, que nós estamos aqui passando, nós não podemos ter uma zona de conforto neste mundo. Quero orar com você nesta noite e que, se você se sente desafiado, um chamado pelo Senhor, nosso Deus, atenda esse chamado, sai do seu lugar, sai, assim como Abraão fez, saiu lá de Ur, da sua segurança, da parentela, saia do meio que está te amarrando, te segurando, e pela fé se coloque num caminho seguindo o Senhor. Porque toda segurança para a nossa existência, não só nesse mundo, mas numa existência por toda a eternidade, quem garante é o próprio Deus. Vamos orar? Ó Deus amado, nós queremos na noite de hoje agradecer pela Tua palavra, que nos garante que o Senhor tem propósitos, tem planos para as nossas vidas. Que o Senhor, ó Deus, tem um propósito assim eterno, um lugar seguro na eternidade. Mas nós temos, ó Deus, que aceitar esse desafio e nos prontificarmos. Não podemos, sabemos, ó Deus, dentro da Tua palavra, que não podemos nos iludir com as propostas desse mundo. Elas podem serem encantadoras, mas, ó Deus, o desafio é para nós caminharmos contigo. Que o Senhor abra os nossos olhos, nosso coração, nos dê despreendimento para nós caminharmos com o Senhor nesse mundo. Ó Deus, guarda os Teus servos e servas nesses dias, para que possamos ser abençoados e bem-sucedidos e sermos bênção para as pessoas deste mundo, porque estamos seguindo a Jesus Cristo, nosso Senhor. Com perdão dos pecados, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de Cristo Jesus repouse sobre a sua vida, o amor do nosso eterno e bondoso Deus e Pai, e a comunhão, as consolações e as virtudes do Espírito Santo sejam sobre vós, hoje e sempre. Amém.